Oi, meus amores, boa tarde. Passando aqui para explicar para vocês um pouco sobre o nosso conteúdo de hoje. A gente vai estudar sobre a descoberta das células. Esse conteúdo vocês podem ter acesso no livro didático de vocês a partir da página 66. Os nossos objetivos da aula de hoje é vocês aprenderem, como foi descoberta a célula, o que é a teoria celular, o que é citologia, quais são as partes básicas da célula e as diferenças entre célula procariótica e eucariótica, que inclusive eu já comentei com vocês a respeito desses dois tipos de células, e hoje a gente vai fundamentar um pouco mais. Na página 66 tem um texto que eu gostaria que vocês lessem para nós podermos compreender um pouco sobre o que fala esse capítulo, o título do texto é uma pergunta, De que são feitos os seres vivos? Então, vocês deem uma olhada nesse texto, cheguem às conclusões de vocês, para a gente poder dar início ao nosso estudo de hoje. O capítulo ele inicia falando sobre a invenção do microscópio. Então, o que é o microscópio? É um instrumento que é capaz de ampliar imagens, e foi graças a esse instrumento que houve a possibilidade da descoberta das células, que são as unidades microscópicas que constituem todos os seres vivos. Segundo a história, eles acreditam que o primeiro microscópio ele foi construído por volta de 1591 por um cara chamado Zacarias Janssen, que trabalhava com o pai dele, eles fabricavam óculos, e lá foi registrado, as primeiras observações de materiais biológicos pelo comerciante que tinha o nome de Anthony Leeuwenhoek. Que ele é considerado como o descobridor dos micróbios, que antigamente era como eram chamados os seres microscópicos, que hoje em dia a gente conhece como micro-organismos. Posteriormente, Robert Hooke, por volta de 1650, ele fabricou um microscópio óptico e começou a observar alguns objetos. Dentre esses objetos, um dos primeiros que ele observou foi a cortiça. A cortiça é uma casca de árvore, que hoje em dia ela é utilizada na fabricação de rolhas, que é aquela tampinha de madeira que fecha os vinhos. Então, ele verificou que o material tinha uma baixa densidade e apresentava uns poros microscópicos, umas cavidades microscópicas que ele chamou de cela. Cada buraquinho microscópico da cortiça ele chamou de cela. Aí, posteriormente, surgiu o termo célula, que é o diminutivo de célula. Então, no caso, o Robert Hooke, ele foi consagrado na ciência, como o cara que conseguiu designar a unidade constituinte dos seres vivos, que é a célula. Na segunda parte do nosso estudo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a teoria celular, que é para poder chegar às partes fundamentais da célula e aos tipos de célula. Então, por volta de 1838, 1839, diversos
pesquisadores estudaram sobre a estrutura celular dos vegetais e alguns outros também estudaram sobre a constituição dos animais. Então, mediante esses estudos, esses dois estudiosos, que é o Matthias Schleider e o Theodor Schwann, eles começavam a estruturar a teoria celular. O que é essa teoria celular? A teoria celular, ela diz que todos os seres vivos eles são constituídos por células, ou seja, significando dizer que a célula é a unidade básica de todos os seres vivos. E toda essa formulação da teoria celular foi muito importante para o estudo da biologia, porque, assim, a gente nota, obviamente, que todos os seres vivos, eles são diferentes. Por exemplo, uma pessoa ela é totalmente diferente de uma bactéria. Só que não vai ser uma grande diferença, porque a bactéria ela é unicelular, ou seja, ela é constituída por uma única célula. E nós, seres vivos, seres humanos, né, somos multicelulares ou pluricelulares. Nós somos constituídos por trilhões de células. Mas isso não significa dizer que a gente não seja feito da mesma unidade. Então, existiram algumas premissas que fundamentaram a teoria celular. Essas premissas, elas são 3, né? A primeira, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. Ou seja, significa dizer que as células são as unidades morfológicas dos seres vivos. A questão do metabolismo, todas as atividades que ocorrem dentro das nossas células, né, elas são as unidades funcionais do nosso corpo. Nosso metabolismo só funciona porque há uma função específica em todas as partes da nossa célula. E a última, que novas células elas só podem serem formadas por meio da reprodução de células pré-existentes, em um processo que nós chamamos de divisão celular, que nós vamos conhecer posteriormente. Então, a descoberta da célula e o desenvolvimento dessa teoria celular abriu um novo campo de estudo na área da biologia, que é a citologia. O que é necessariamente essa citologia? É a área da biologia que estuda as células. Sim, entre esses princípios da teoria celular, do estudo das células, que é a citologia, tem um significado fundamental para a gente poder compreender o porquê que a gente estuda sobre as células. Então, aí deixa bem claro, né, que ao estudarmos as células, estamos estudando a própria vida. Como é que funciona o nosso corpo, como é que funciona o nosso metabolismo. O nosso próximo ponto é as partes fundamentais de uma célula. Todas as células apresentam 3 partes básicas. Todas as células apresentam 3 partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Nessa imagem aqui, mostra-se um pouco mais visível para a gente entender. Mostra a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. O que é essa membrana plasmática? É a parte que reveste a célula, ou seja, é ela que vai dar o formato da célula.
O citoplasma é a parte de dentro da célula, é onde se encontram as outras estruturas celulares, que nós chamamos de organelas, que a gente vai conhecer no próximo capítulo. E o núcleo é essa partezinha aí do meio, né, onde aponta essa setinha. É uma das partes mais importantes da célula, porque é lá que nós encontramos o nosso material genético, o nosso DNA. Obviamente que o núcleo também tem outras funções, como a síntese proteica, que nós vamos conhecer depois, nos nossos próximos capítulos. Então, mediante essas características, a gente pode classificar as células em dois tipos: células procarióticas e eucarióticas. Então, as células procarióticas, elas têm uma constituição bem mais simples, né? O material genético, ele não fica envolvido por uma membrana nuclear. Então, digamos que a célula procariótica, ela não possui um núcleo. Assim, não que não possua um núcleo, mas um núcleo que seja verdadeiro, que seja bem delimitado. Então, ao invés de apresentar um núcleo bem delimitado, ele vai apresentar, a célula procariótica vai apresentar uma estrutura designada que nós chamamos de nucleoide. É como se fosse um núcleo falso. E ela é chamada de procariótica, né? Pro significa primeiro, né? Vem de primeiro, que é o primeiro tipo de célula que foi descoberto, né, durante a origem da vida. E cariótico vem de carioteca, que é a parte que delimita o núcleo da célula mais complexa. O segundo tipo de célula é a célula eucariótica. É uma célula mais complexa e tem maiores dimensões, né? São um pouquinho maiores do que as células procarióticas. Ela apresenta um núcleo bem definido e organizado, porque existe, para a delimitação desse núcleo, uma membrana chamada de membrana nuclear, que fica ali guardando, né, o nosso material genético, que é o DNA. Existem inúmeras estruturas com formas e funções diferentes dentro do citoplasma. E esse citoplasma, ele vai ser envolvido por uma membrana que nós chamamos de membrana plasmática. E aqui mostra a célula eucariótica animal. Como vocês podem perceber, dentro do citoplasma, que é essa partezinha onde tem essas estruturas de formatos e cores diferentes, tem várias estruturas. E cada uma dessas estruturas, ela apresenta uma função específica. É por isso que a célula eucariótica, ela é denominada como uma célula de núcleo verdadeiro, onde o citoplasma, ele tem várias estruturas membranosas, e dentre essas estruturas a gente tem o núcleo celular. Certo, gente? E na próxima imagem, eu vou deixar aqui para vocês a atividade do livro didático para vocês copiarem e me enviarem as fotos no meu privado. Somente aí 5 questõezinhas, tá certo? Página 76, questões 8, 9, 10 e 13. E página 77, lá nas questões objetivas, a questão 2.